Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa tecnologia que é praticamente invisível, mas que, olha, é a base da segurança de quase tudo que está ao nosso redor, de aviões a usinas de energia. A gente está falando da radiologia industrial, que é basicamente o superpoder de encontrar defeitos escondidos dentro de uma peça de metal maciço. O que a gente está vendo aqui é um trabalho de uma responsabilidade gigantesca. Esse técnico está usando radiação para inspecionar uma solda. É um processo que acontece todo santo dia, em silêncio, garantindo que estruturas super importantes não venham a falhar. Mas como é que isso funciona exatamente? Essa é a grande questão, não há? Imagina uma trinca minúscula ou uma bolha de ar, bem no meio de uma peça de aço. Por fora parece tudo perfeito, só que essa pequena imperfeição pode ser o começo de uma falha catastrófica. É aí que a radiologia industrial entra para dar a resposta. Então, para a gente entender essa tecnologia a fundo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar sobre por que testar sem quebrar as coisas. Depois, como é possível ver com uma luz invisível. Daí, vamos descobrir como se produzem os raios-X e o que são os raios gama. E, por fim, o impacto de tudo isso na indústria. Bora lá! Bom, para começar, a gente precisa entender o contexto maior onde a radiologia industrial se encaixa. Esse é o mundo dos chamados ensaios não destrutivos, ou pela sigla ND. A ideia por trás disso é, na verdade, bem simples, mas é genial. Pensa num médico examinando um paciente sem precisar fazer uma cirurgia. Os NDs permitem avaliar a saúde de uma peça, garantindo que ela está pronta para o serviço, sem causar nenhum dano durante a inspeção. E por que isso é tão crucial? Porque a segurança de uma turbina de avião, de um reator nuclear ou de um oleoduto depende da perfeição de cada pecinha. Um defeito que passa despercebido pode ter consequências muito sérias. O END é basicamente a nossa primeira linha de defesa contra essas falhas. E olha só que interessante. Dentro de todos os vários métodos de ND, a radiologia tem algo especial. Ela é a única que entrega um registro visual permanente, uma verdadeira fotografia do que tem lá dentro da peça. Isso dá uma prova da qualidade que é simplesmente insuperável. Certo, mas como é que se faz essa foto por dentro do metal? A resposta está no uso de um tipo de luz que os nossos olhos não conseguem enxergar, mas que tem energia suficiente para atravessar objetos sólidos. Esse esquema aqui mostra o processo todo de um jeito bem claro. E o princípio é surpreendentemente simples, na verdade. Então, o primeiro passo é ter uma fonte que emite um feixe de radiação de alta energia, como os raios-X ou os raios gama. Aí esse feixe de energia atravessa a peça que está sendo inspecionada. Conforme ele passa, parte da energia é absorvida pelo material. Quanto mais denso ou mais grosso o material, mais energia fica para trás. E por fim, a radiação que conseguiu passar pelo outro lado atinge um filme especial, muito parecido com um filme fotográfico antigo. Onde chega mais radiação, o filme queima mais e fica escuro. Onde chega menos, ele fica mais claro. O resultado é uma imagem de sombra das partes internas da peça. Então, aqui está o pulo do gato. Uma falha, como uma bolha de ar ou uma trinca, é menos densa que o metal em volta dela. Isso significa que, naquele ponto, menos radiação é absorvida. Então, mais radiação consegue atravessar e atingir o filme, criando uma mancha escura bem no lugar do defeito. É assim que o invisível se torna perfeitamente visível. Legal, mas de onde vem essa tal energia penetrante? Uma das principais fontes são os raios-X. A grande vantagem deles é que são gerados artificialmente, ou seja, a gente pode ligar e desligar a radiação como se fosse uma lâmpada. O processo todo acontece dentro de um tubo a vácuo. Funciona assim. Primeiro, um filamento esquenta e solta um monte de elétrons. Depois, uma voltagem altíssima acelera esses elétrons a velocidades absurdas. Em seguida, eles são arremessados com tudo contra um alvo de metal, geralmente de tungstênio. Essa batida, essa freada brusca, faz com que a energia de movimento dos elétrons se transforme em raio-X. E olha só que legal, aqui a gente vê a teoria e a prática, uma do lado da outra. Na esquerda está o esquema simplificado do que acabamos de descrever, e na direita os equipamentos reais, super robustos usados no dia a dia. A aparência é bem mais complexa, mas o princípio fundamental que acontece lá dentro é exatamente o mesmo. Ok, além dos raios-X, que são artificiais, existe outra grande fonte de radiação para a indústria. E essa vem direto do coração do átomo. São os raios gama, que não são feitos por uma máquina, mas sim emitidos por materiais que são naturalmente instáveis.
A radioatividade é um fenômeno da natureza. Basicamente, alguns átomos têm um núcleo com um excesso de energia. Para se estabilizarem, eles precisam liberar essa energia extra. E eles fazem isso emitindo radiação. Um desses tipos de radiação são os raios gama, que são extremamente potentes e conseguem penetrar em materiais bem espessos. E uma coisa super interessante sobre essas fontes naturais é que a potência delas não é constante. Ela vai diminuindo com o tempo de um jeito totalmente previsível, que a gente chama de meia-vida. A meia-vida é simplesmente o tempo que leva para a atividade da fonte cair pela metade. Para ter uma ideia mais concreta, uma das fontes de raios gama mais usadas na indústria é o cobalto-60. A meia-vida dele é de 5,24 anos. Isso quer dizer que, a cada 5,24 anos, a capacidade dele de emitir radiação se reduz à metade. Beleza, agora que a gente já entendeu a ciência por trás de tudo, vamos voltar para o mundo real e ver por que isso é tão fundamental para a nossa sociedade. Pois é, o impacto é gigantesco. A segurança na aviação, a confiabilidade de uma usina nuclear, a integridade de milhares de quilômetros de oleodutos, a qualidade das peças de um carro e até a eficácia de sistemas de defesa, tudo isso depende, de alguma forma, dessa capacidade de enxergar por dentro dos materiais. Porque no fim do dia, o propósito de toda essa ciência, de toda essa tecnologia complexa, pode ser resumido nesta frase. Não se trata só de inspecionar um pedaço de metal. Se trata de garantir a segurança e de proteger vidas. Cada radiografia daquelas é um atestado de qualidade que impacta diretamente o bem-estar de muita, muita gente. A radiologia industrial nos mostra como algo que a gente não pode ver é usado para garantir a nossa segurança. E isso faz a gente pensar, que outras forças, que outras tecnologias invisíveis estão aí operando agora mesmo, moldando o nosso mundo de jeitos que a gente nem imagina. A ciência está cheia delas, só esperando para serem descobertas. Obrigada pela companhia.